Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você quer acompanhar todos os lances que acontecem na Conmebol Libertadores ao vivo, então você acompanha pelo aplicativo do OneFootball. O link está na descrição do vídeo, você faz o download e tem aí na palma da sua mão lances ao vivo da Conmebol Libertadores e após cada partida você pode acompanhar os melhores momentos de cada jogo. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo do OneFootball, link está na descrição do vídeo, o melhor de tudo que é de graça. Galera, vamos falar sobre, após o jogo, né, após o jogo, a vitória do Flamengo, o Flamengo vencendo o Fluminense por 2-0, tivemos algumas declarações, entre elas a do Gabigol, tivemos a do Sampaoli falando na coletiva de imprensa, falando sobre o aspecto do que ele vai fazer, né, passa aí pelo planejamento, né, do Sampaoli para a próxima partida, pelo jogo até mesmo mais à frente do Racing. O Fernando Diniz fala sobre o jogo, então vamos passar um pouquinho por essas falas. Para começar, vamos falar sobre o Sampaoli. O próximo jogo do Flamengo é um jogo importante, que é contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. E o Sampaoli foi perguntado sobre poupar já aquele aspecto para o jogo contra o Racing, que é um jogo fundamental da Copa Libertadores. A resposta do Sampaoli foi, abre aspas, na segunda-feira vou colocar a melhor equipe para aquele jogo. Não posso pensar no Racing antes de pensar no Vasco. É o maior clube da minha carreira e tenho sempre que ganhar o próximo jogo. Sobre essa questão do Flamengo, eu acho importante o Flamengo não abdicar do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser levado a sério, não dá para ficar controlando. É evidente que tem a questão da carga física, da minutagem, mas não dá para abrir mão, não dá para abdicar. Não dá para abdicar. Então o Sampaoli tem esse jogo muito importante contra o Racing. Agora, se o time tiver condições de enfrentar o Vasco, é fundamental essa vitória, vencer o Clássico. O Vasco está muito mal, então eu acredito que o Sampaoli vai até colocar o melhor que ele tem disponível para esse jogo contra o Racing e depois pensa no jogo esse jogo do Vasco e depois pensa no jogo do Racing. Na outra sala, coletiva de imprensa do Fluminense, o técnico Fernando Diniz fala um pouco, faz uma análise sobre o jogo, né? O dinizismo, né? O Sampaoli superou o dinizismo, seja em 180 minutos, né? Não apenas nessa partida, da vitória por 2-0, mas até mesmo naquele empate, se tivesse um vencedor, seria o Flamengo. O Flamengo dominou aquele jogo. E o Flamengo teve propostas diferentes. Na partida de ida foi um Flamengo muito ativo, muito mais intenso, com outra formação tática, pressionando a saída do Fluminense. Nesse jogo já foi um Flamengo povoando mais o meio de campo, mas fazendo um bloco médio, dando a bola ao Fluminense. Até então não é tão confortável ser o Flamengo. Abre alguns precedentes, né, que o Flamengo precisa de ter mais transição, né, tem que ter gatilho de saída, aí não tem, mas de qualquer forma o Flamengo se defendeu muito bem. E nesses 180 minutos, o dinizismo, né, não conseguiu criar. Não é à toa que o seu principal jogador na frente, né, o Cano, não teve nenhuma oportunidade, né, nesse agregado. E aí o Fernando Diniz fala sobre esse jogo, abrindo aspas. Até o fim do ano vocês vão ver quantos times vão conseguir jogar contra o Flamengo e ter o maior tempo de posse de bola. Porque esse jogo que o Flamengo fez hoje não é o jogo que o Flamengo gosta de fazer. É o jogo que o Fluminense gosta de fazer. O que o Flamengo gosta de fazer é o que fez contra nós no jogo de ida. Enfrentamos um adversário qualificado. Foi um jogo difícil para os dois lados. De fato, o Flamengo, dando mais a posse da bola do adversário, não é tanto assim da sua característica. Foi um estilo diferente. O Flamengo mudou esse estilo. Talvez o Sampaoli tenha então surpreendido o Fernando Diniz, onde estava aguardando aquele mesmo Flamengo do jogo da ida, que ia pressionar mais em cima, que ia forçar sempre. O Flamengo era um momento ou outro, mas foi mais num bloco médio e no segundo tempo praticamente um bloco médio baixo. Então talvez o Sampaoli tenha surpreendido até o Fernando Diniz. Então o fato é esse, que nessa brincadeira, né, o dinizismo não foi nada competitivo contra esse Flamengo nessa histórica oitava de final Flamengo e Fluminense. E aí após o jogo, logo após o jogo, o repórter Eric Faria da Globo vai perguntar ao Gabigol sobre algumas questões de relacionamento, algumas posições e tal. E o Gabigol, um cara de personalidade, é um cara que tem uma boa oratória, responde mesmo, não tá nem aí. Acabou falando, né, algumas coisas, falando, a gente não gosta de vocês da imprensa, vocês que acabam inventando isso, aquilo, do Big Brother e tal. E dentro dessa resposta, no finalzinho, o Eric Faria acaba questionando o Gabigol sobre, né, a desqualificação do Flamengo em alguns momentos, a falta de não conseguir vencer, né, a falta de vitória em alguns momentos. E o Gabigol dá uma resposta interessante, abre aspas. Porque não é pão que coloca a massa e sai na hora. O Abel está há 3 anos no Palmeiras, o Diniz está há muito tempo e dá para ver a diferença dos times deles. Tem que haver cobrança, mas cobrança justa. Isso não é Big Brother.
Isso é Flamengo. Inclusive essa parte do Big Brother, até lá no diário, né, no Olé, na Argentina, que o Gran Hermano também é um reality de muito sucesso, assim, eles até repercutiram, falando, não é Gran Hermano chismoso, que significa fofoqueiro, né? Essa resposta do Gabigol, na verdade, também ela dá uma certa, indiretamente, uma cutucada ao planejamento do Flamengo. Que o Flamengo tá largando atrás. O Flamengo tá largando atrás. Como ele cita, o Abel já tá 3 temporadas, já tá consolidado, o Fernandinho já tá há um bom tempo. Tudo são vantagens que esses times, quando a gente compara com o Flamengo, eles acabam tendo sobre o aspecto planejamento de jogo, ideias, assimilação. Fato. Então essa constatação, que é correta, do Gabigol, ela acaba sendo também uma crítica e uma autocrítica quando o Flamengo deve ser feito, porque fala, pô, a gente tá competindo, mas olha a vantagem que os outros têm, porque a gente fica, né, nessa troca, né? E apesar do Gabigol ter falado, parece realmente, né, que o planejamento do Flamengo é aquilo, acha que é um pão, né? Tu vai colocar lá fome, vai fazer. Não é assim, né? Demanda um certo tempo. E aí o Gabigol, evidentemente, né, protegeu ali o elenco, protegeu ali o Flamengo. Só que minutos depois, o Everton, que não tem a mesma personalidade do Gabigol, tão pouco a mesma oratória, já é muito mais tímido, fala mal até, o Everton Ribeiro acabou indo para um outro caminho, né? Concordando, realmente, algumas coisas são verdade, mas não é verdade tudo que se fala. O nosso elenco tem suas individualidades, mas nada que atrapalhe dentro de campo e o nosso ambiente. A gente está sempre unido pelo Flamengo. Não teve a malícia, né? E até ele é bem mais tímido. Então, se o Eric apertar mais, o Everton Ribeiro ia falar mais ainda, né? É um outro sentido. O fato é esse que a questão do Gabigol ter falado isso e tal. No futebol brasileiro, historicamente no futebol brasileiro, isso é muito utilizado. E aí pode ser por questões de imprensa ou tudo isso é muito utilizado. Vanderlei Luxemburgo usava muito isso, Filipão usava muito isso, mais recentemente Cuca, Muricy, estamos falando até de treinadores, né, vencedores, e mais recentemente o Abel Ferreira, ele usa muito isso. O que é? O discurso, a narrativa do contra tudo e contra todos. Esses treinadores, eles trabalham, eles desconfortam os seus elencos fazendo isso, trazendo essas narrativas, porque no final das contas, não importa para quem os jogadores estão correndo, se é pra quem ou por quem, né? Se é por dinheiro, se é por vaga em seleção, se é por vaidade, se é pra título, se é por ambição individual, não importa o motivo. O importante é ele correr. Fato este a gente traz pro Flamengo. Se essa narrativa for internamente, perfeito. O Flamengo precisa ser desafiado, perfeito. Palavras, inclusive, do Bernardinho, já falou sobre desconfortar, desafiar, e aí pode trazer, né, um vilão, se é a imprensa, se é o que for, não importa. Pagar, então vocês querem ver? Então é isso aqui, vocês vão ver. Não importa, o Flamengo precisa correr. Qual o motivo? Não importa. Correr é o importante para o Flamengo e esse discurso ele é muito utilizado no futebol brasileiro e hoje recente. O Abel Ferreira, essa narrativa do contra tudo, contra todos, que é comprado pela torcida, também o vestiário também compra. Quem sabe, então, pode ser um propósito desse Flamengo. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.